Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um Conversa com Especialista, com o oferecimento do Instituto New Safety. Eu sou o Lucas Almeida, diretor de operações aqui da New Safety. Hoje a gente vai conversar com o Edgar, ele é gerente sênior de desenvolvimento da ANSO e ele vai tirar muitas dúvidas nossas sobre sistemas de espuma, sistema de proporcionamento utilizando o líquido gerador de espuma. Então é um grande privilégio hoje a gente receber ele aqui. Muito obrigado, Edgar. Seja bem-vindo, como sempre, aqui no nosso instituto. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente, no mercado de incêndio, a gente sabe que compartilhar informação é um princípio básico para melhorar o mercado. E vamos lá, tem muita coisa para a gente conversar. Edgar, eu tenho algumas perguntas aqui que a gente foi colhendo das nossas redes sociais, de clientes, de técnicos, de engenheiros. Para a gente começar, como a espuma ou o líquido gerador de espuma aumentam a eficácia do combate ao incêndio? Quando a gente olha em grandes casos, casos de derramamento ou tanques de líquido combustível, área de dique e às vezes até casos pequenos que a norma acaba exigindo, a solução de espuma ela vem como vamos falar assim, um garantidor de que a extinção de incêndio vai ser alcançada. Tem uma taxa de sucesso melhor no combate. Com certeza. E por que isso acontece? Quando a gente olha num líquido derramado, um líquido ignífero, que hoje a norma fala mais líquido ignífero, de líquidos combustíveis ou líquidos inflamáveis, a gente vê uma dificuldade da água conseguir fazer uma extinção rápida de incêndio. Às vezes, quando a gente fala em álcools, a gente vai encontrar um certo grau de miscibilidade, aí você consegue aplicar uma quantidade de água suficiente, onde você dilui aquele líquido inflamável e ele acaba não tendo sustentação para o fogo com isso. Quando a gente vai para o lado de hidrocarbonetos, por exemplo, isso é impossível de ser realizado, porque a água ele cai para uma camada mais baixa, aquele líquido de hidrocarboneto ele fica nessa superfície dessa água e aí a gente tem uma sustentação do fogo nesse processo, porque enquanto esse líquido combustível ignífero ele está aquecido, ele está liberando gases que resulta nessa queima. E o agente de espuma no seu processo de combate, ele entra como um isolador. Ele precisa fazer uma formação de filme em cima desse líquido combustível, vai provocar um isolamento entre os gases e a queima. Nesse processo, a espuma ela precisa entrar para garantir que a gente tenha essa extinção. Mas é somente a espuma que faz isso? Na verdade, não. Quando a gente fala em espuma, a gente está falando em um filme específico e assim uma expansão de bolhas de espuma que vai dar sustentabilidade para que esse filme seja contínuo e ele não se perca, como vou falar assim, ele não se rasgue, não se rompa e esses gases voltem a ser liberados, iniciando novamente esse incêndio. Isso vem muito assim pela qualidade da espuma que está sendo aplicada. A gente pode falar que a espuma de um fabricante é igual a outro fabricante? Não, na verdade existem espumas mais eficientes, existem espumas menos eficientes que precisam passar num critério mínimo de aplicação. Isso confere a essa espuma que ela tenha qualidade. A certificação dentro do processo ela acaba trazendo para a gente realmente um nível mínimo de critério de proteção. Mas esses testes de certificação que são feitos, são testes numa área muito limitada. Quando a gente vai para um evento de escala real, a qualidade de espuma sim é significativa nesse processo. E como que o consumidor final, o cliente, ele consegue localizar, por exemplo, num datasheet, numa ficha técnica, como que a gente pode instruir os clientes a pedirem aos fornecedores, aos revendedores, o material técnico para ele conseguir achar algumas pegadinhas ou conseguir localizar algo que ele possa certificar que tenha passado por um teste bem feito e que a espuma é correta para aquele combate? Na verdade, isso é um processo bem difícil, Lucas. Por quê, cara? A gente analisando a parte documental disso, existe uma norma que define uma taxa de aplicação. Inclusive lá fora a gente já vê a norma NFPA começando a fazer orientações de verificar com o fabricante a taxa correta de aplicação, principalmente com as novas espumas que estão vindo aí, que são as espumas não fluoradas. Um cliente, um projetista, um instalador, ele pode fazer uma consulta formal aos fabricantes, e aí você vai encontrar inúmeros fabricantes no mercado,
que eles vão dar orientações e às vezes até como a gente aqui no Brasil, no meu papel, é apoiar e ajudar a identificar a aplicação correta em determinados riscos. Então, a maior recomendação é procurar o fabricante, realmente discutir com ele, olha, eu tenho essa proteção, preciso atender esse nível de projeto, quais são as suas recomendações de taxa de aplicação para esse caso? Aqui no Brasil a gente tem uma certificação que a BNT faz. Alguns fabricantes vêm com logo aprovado a BNT. Sim, existe a certificação, existe a norma de certificação, não lembro exatamente o número da norma agora. É um teste que é muito parecido com o teste que é feito pela UL, é um mix do que a gente vê o que tem na UL com o mix que a gente vê na certificação europeia de aprovação de espumas, mas é um teste muito limitado, em condições seguras. Quando a gente vai para um ambiente grande, a gente está falando um tanque de 20 metros, um tanque de 40 metros, um tanque de 100 metros de diâmetro, a gente tem uma condição muito diferente do que a gente vê numa condição laboratorial. Numa condição laboratorial, a gente tem um ambiente controlado. Sim. Então, nesse conceito, quando a gente vai para um processo de escala real, talvez esse agente de espuma, esse extrato de espuma, ele possa não se comportar da mesma forma. E um outro impacto que a gente pode levantar é qual que é o impacto ambiental do uso da espuma, que hoje rotina que todos estão usando, e com a nova espuma que a gente tem hoje no mercado, que já existe há um bom tempo, mas hoje ela está mais em pauta, que é a espuma não florada, né? Esse é um processo que ele veio caminhando já há mais ou menos uns 8 anos, para ser um pouco mais preciso, né? Como começou essa ideia inicial? A espuma até então, no seu processo de decomposição, e aliás, gente, a gente precisa tomar um cuidado, porque toda espuma ela precisa ser descartada para uma estação de tratamento de efluente, porque essa espuma vai ser descartada nesse espaço, e aí o processo microbiológico vai consumir lá e provocar a decomposição desse extrato de espuma. Há 8 anos atrás foi identificado que essa decomposição dessa espuma, ela gerava uns componentes chamados de ácidos perfluoronoicos, que é uma tirinha de cadeia de carbono 8 que causava impacto em organismos vivos, né? Nesse caminho, o mercado internacional passou a exigir dos fabricantes de espuma que reformulasse a sua espuma para que não tivesse mais no seu processo de decomposição essa formulação desse ácido perfluoronoico. E aí foi nessa mudança, né? E todos os fabricantes caminharam realmente, e as espumas, a partir daquele momento, começaram a gerar no seu processo de decomposição uma decomposição de cadeia de carbono 6, reduzindo significativamente esses efeitos a organismos vivos. Só que aí na Austrália, investigações um pouco mais profundas identificaram que a quantidade de flúor na composição de espuma é uma quantidade de flúor significativa que também traz riscos a organismos vivos. E aí vamos falar assim, foi um desespero, porque precisaria se reformular uma espuma que não tivesse flúor, e o flúor nesse processo é extremamente importante no processo de combate para criar a liga daquele filme que eu comentei com você, e os fabricantes começaram uma corrida para remover o flúor dessa composição dessa espuma. Qual o tipo de sistema de proporcionamento que é recomendado? Lucas, vai depender do projeto. Inclusive eu vejo muito projeto no Brasil que o pessoal coloca às vezes tem 3 prédios, ou então um edifício muito largo, muito extenso, e aí coloca um único sistema de proporcionamento para essa aplicação. E aí tem algumas perguntas que tem que se fazer. Quanto de água a gente pode jogar em cima daquele risco de líquido combustível que está pegando fogo, ou qual o tempo que vai levar para essa espuma ser descarregada nesse local. E é a partir daí que a gente começa a tentar identificar qual o melhor sistema de proporcionamento a ser aplicado. E a gente vai encontrar sistemas de bladder tank com áreas pontuais de aplicação, sistema de proporcionador variável como o FireDOS ou FireMix e outros que já aparecem no mercado nessa solução de proporcionamento, mas são soluções de aplicação local, onde a descarga de espuma vai chegar muito rápido na área que tem que ser protegida. E a comparação para o Bladder Tank é aprovado a solução de proporcionamento e a espuma, né? Sim. Os outros. E aí vem uma né? coisa que a gente tem que ter nesse mesmo caminho, né, de identificar qual é o melhor proporcionamento.
a gente tem que comparar também essas soluções. Por exemplo, o sistema de bladder tank, ele pode ser individualizado do proporcionador? É requerido que a espuma, o extrato de LZE seja certificado com o proporcionador? Quando a gente olha o padrão de descarga, sim, a gente precisa que isso seja aprovado como conjunto. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem um processo de certificação de proporcionamento ou de dispositivos de descarga. Sim. O processo de certificação no Brasil é limitado somente ao LGE. A gente pode ter problema nisso? Pode ter, porque às vezes um líquido gerador de espuma ele é mais viscoso que outro. Sim. Será que aquele proporcionador tem a capacidade adequada de fazer esse proporcionamento? Por exemplo, o Faridose, será que ele é adequado para fazer o proporcionamento com a espuma nacional certificado pela BNT? A gente tem que comparar qual é a viscosidade desse fluido. Sim. No Faridose ou no Fariminx ou outro similar desse proporcionamento variável, a gente vai identificar que existe um nível, um range lá de viscosidade e temperatura que é feito no processo de certificação. Será que é o mesmo range de viscosidade Sim. e temperatura que a gente tem no processo de teste aqui no Brasil? Se esse padrão não é o mesmo, a gente poderia falar que esse proporcionador não é adequado com esse LGE. E é um investimento alto, né? O sistema de espuma é um grande investimento. É um grande investimento, então tem que tomar um cuidado quanto a isso, porque se esse fluido que está sendo utilizado nesse processo de proporcionamento está sendo influenciado pela sua viscosidade ou pela sua temperatura, porque quanto mais quente, mais fluido ele fica, significa que eu posso entregar mais LGE do que o necessário do combate, e às vezes eu fujo aquele tempo mínimo requerido de norma, que ele vai pedir lá 10, 15, 20 minutos de descarga de espuma. Esse tempo de resposta sempre vem relacionado a evitar que tenha o burn back, que Sim. é o incêndio que ele volte a acontecer novamente. Isso para permitir que as estruturas estejam estáveis, que as temperaturas já estejam baixas o suficiente para não ter um processo de reignição novamente dentro daquele risco. O próprio sistema de proporcionamento é delicado, né? Exato. Para qualquer pedra, qualquer Exato. coisa que tenha, ele é um pouco delicado, né? Sim, e aí, seguindo esse fluxo de decisão, a gente tem que ver, olha, será que esse proporcionador ele pode ser influenciado por um objeto dentro da linha? Olha, a linha ela pode ser prevista que uma linha tenha filtros ali para fazer retenção. Mas já me deparei com determinados casos que a linha, às vezes, por não utilizar um filtro, ela fazia com que um material estranho dentro da linha batesse nesse proporcionador. E dependendo do modelo do proporcionador, a gente pode ter uma parada imediata da entrega da espuma no processo de combate. Olha e veja quanto crítico pode ser isso. Então, nesse processo e nessa matriz de decisão, a gente precisa olhar isso com um pouco de carinho. Será que o funcionamento do meu sistema, na realidade, a gente tem que saber qual a qualidade dessa água está sendo transportada dentro desse tubo? Será que na minha montagem, na instalação, no processo de flushing, eu realmente consegui tirar todos esses materiais dentro dessa tubulação? Às vezes a gente está falando em redes muito extensas. Será que realmente esse material que estava depositado, pedra, vergalhão às vezes, ele conseguiu sair num processo de flushing? Quando a gente fala em materiais menores, como vergalhão, que às vezes pode dar dentro da tubulação, o pessoal, nossa, mas vai ter vergalhão dentro da tubulação? A gente encontra cada coisa dentro de uma rede de incêndio, mas pode sim ter um vergalhão dentro dessa tubulação, e nesse processo de funcionamento ele vai demorando até chegar perto desse proporcionador. E às vezes pela perda de carga que esse filtro pode gerar, o pessoal remove do projeto esse dispositivo. E a falta de manutenção do próprio filtro, que é uma coisa... E outra coisa, esse filtro ao longo dos anos ele pode se corroer e ficar danificado. Sim. E aí esse material ele vai passar diretamente para esse proporcionador. Será que esse material ele pode danificar permanentemente esse proporcionador a um ponto de não gerar a liberação da espuma no processo de combate? Sim. Então é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem medidas que precisam ser adotadas, tem considerações que precisam ser levadas dentro do projeto para mitigar problemas que não vão causar dano a um equipamento no momento do combate. Gente, aqui a gente se despede também. Hoje foi uma conversa com um especialista, com o mestre Edgar. E espero você no próximo Conversa com o Especialista. Mande sugestões de conteúdo e muito obrigado.